de paciência e eu consegui fazer a transmissão do conteúdo completo, ok? É muito interessante esse Rumors. Bom, antes de tudo, saudações. Bom dia para quem vê esse vídeo de dia, boa tarde para quem já passou do meio-dia e boa noite para quem já está sob véu noturno. Antes de começar, queria fazer um novo apelo a vocês. Novo não, velho. Aproveitando que esse vídeo é ao vivo, queria novamente fazer... queria falar sobre aqueles saquinhos plásticos de compras que podemos reduzir a um tamanho minúsculo quando vazios. Então, sabe? Então, pois é. Muita gente joga esses saquinhos limpos fora, os vazios, né? E deixam de reaproveitá-los. Existem algumas possibilidades que eu gostaria de sugerir para vocês. Não perguntem o que outras pessoas podem fazer para limpar a própria área de existência, mas aqui fica minha sugestão para que vocês mesmos atuem limpando a sua sujeira, ou a sujeira que lhes incomodem quando puderem. Pelo menos dobrem os saquinhos plásticos limpos, vazios, nos bolsos das suas calças, ou na bolsa das mulheres que usam bolsas, né? Ou em algum lugar que possam carregar sem que lhes incomode. As opções de uso são muitas, aliás. Quando, por exemplo, podem deixar um saquinho pendurado no câmbio do seu veículo, seja automático ou mecânico, para depositar as sujeiras feitas enquanto vocês dirigem, ou as pessoas passageiras no interior do veículo consumam algo que tenham de descartar, por exemplo. Outra opção, quando limparem, por exemplo, os excrementos de animais que vocês cuidem e passeiem com eles, vocês podem colocar nesses mesmos saquinhos. Então, seja um exemplo, não aquilo que condenam, para melhorarmos nosso ambiente. A mudança começa por nós mesmos, como exemplo, e por isso não requer qualquer habilidade especial, além de nosso talento de sermos limpos. Bem, entrando no assunto do vídeo, novamente muito feliz de poder trazer novas informações deste Daimon de hoje, pouco conhecido, fora do Grimário Verne original, chamado o Rumots, né? Quando ele no máximo é brevemente mencionado de trazer livros ao seu pedido. Como se fosse tão simples e tão pequena a participação dele, mas não é. A sua ação pode se expandir para outras necessidades e de outras formas. Infelizmente, essas práticas com o Grimário Verne original sempre ficaram sem qualquer destaque em comparação com os 72 Daimons da Goécia e vários escritos sobre. Então, apenas recentemente, alguns praticantes declaram detalhes de suas práticas. Com toda razão, pois, para conhecimento geral, como exemplo no Reino Unido, apenas em 1957 foi derrubada a lei anti-bruxaria. Mas, ao mesmo tempo, ao compreendermos a razão de tanta inexistência nas atuais de informações antigas e confiáveis detalhadas sobre, facilmente compreendemos que foi a iminente perseguição que provocou isso. Gostem ou não, ou mesmo existindo ainda alguns grupos muito antigos e muito secretos de poucas pessoas mantendo o legado prático de seus ancestrais, apenas agora com a internet podemos debater esses assuntos para explorarmos a experiência de cada pessoa, para pelo menos somarmos conhecimento derivados desses sucessos individuais. Isso, além de atualizar muito a prática reduzida e bem incompleta que nos foi deixada por católicos romanos em grimários antigos. Atualmente, a internet possibilita aprimorar isso pela troca de informações e praticantes façam os seus próprios textos mágicos derivados de experiências do que apenas fruto de especulações. Então, apesar do problema que poucas informações são disponíveis sobre, fiz uma coleta de informações, principalmente de Lucifera, tem também nos sites dela na Suécia, assim como o pessoal do Black Witch Coven, extremamente rico em detalhes e informações mais técnicas, e Quenin e o VK Errano. Tem outro também, o livro que eu esqueci de comentar também, que é também sobre os livros do Constantino, Curiacos, isso mesmo. Curiacos, ele é um autor de livros pequenos, simples, mas informações bem interessantes, que não podem ser descartadas na íntegra, só porque são simples, mas elas são muito interessantes e complementares. Então fica uma sugestão também. Quem também quiser participar dos debates ao vivo, eu aceito, apesar de todos os problemas técnicos. Então entre em contato até no máximo sexta-feira de cada semana para podermos combinar e assim fazermos o debate a ser apresentado depois no domingo às 20 horas. Sabe como é que é, né? Sou fiel ao horário, quer dizer, tento ser, né? E caso você não tenha instalado o software no teu PC, tablet ou celular,
Isso será necessário antes com os devidos testes para evitarmos catástrofes como essa de hoje, por exemplo. Antes de fechar uma bolha, sei de tudo, adoro quando posso aprender algo, até mesmo quando vejo outras pessoas fazerem algo que não devo fazer. Então, claro que aceito sugestões. Mas, voltando ao tema do vídeo de hoje, conforme o daimon de hoje ser o Humats, este programa de hoje são apresentadas características que poderá relacionar com o Exu Sete Pedras, a assimilação de sua energia dentro da Quimbanda. Lembrando que são parecidos, mas não mesmo. Em concordância com o amigo que permitiu divulgar o nome dele, o excelente babalaô Christian Curoni, estes são coisas distintas, o Exu do Daimon, mas nada que nos impeça de trabalhar até mesmo com os dois juntos. Cada qual em seu campo de ação, mas se lembre, não se avalia todos os casos por apenas um. Sobre o Christian, é outro praticante de magia muito fera, hábil tanto no babado quanto na sua formação psicológica. Para acrescentar minha opinião sobre a relação dos Exus com os Daimons, assim como cada torcedor de um time de futebol canta o hino relativo, veste um uniforme relacionado com o time e ativa em si uma baita energia, pelo que na psicologia o Carl Jung definiu na sua teoria sobre totens, a realidade na magia provoca na prática a veracidade de seus argumentos. Corroborando minha afirmação pessoal quando Exus nos contam histórias de seres que viveram no passado por justamente terem algum contato com esses. Então, justamente por serem pessoas que desencarnaram e, para continuarem existindo no nosso plano sem reencarnarem, aceitam participar em atividades como o papel de Exus. Não diferente de nossa sociedade humana, quando separamos as pessoas por suas profissões aos seus correlatos, associando um grupo de pessoas conforme a categoria das mesmas. Então, mesmo com suas diferenças individuais, parece-me, isso é pessoal, ok? Parece-me que com Exus é parecido. Então, no caso, o Exu Sete Pedras, que usa a energia do perfil de Humats, na religiosidade afro-brasileira, mais profundamente na Quimbanda, como Exu acolhedor e responsável por almas recém-desencarnadas. No caso, esta é a forma como os primeiros praticantes da Quimbanda tiveram como assimilar a tendência dessa energia, relacionando vulgarmente a sonolência com a transcendência da vida e morte. Isso na interpretação pessoal desse grupo de Exus com o nome Sete Pedras e o lugar onde moram, nas vizinhanças das cavernas, montanhas, montes e morros, onde existam jazidas em minas de pedras e metais preciosos. Notamos a relação da Quimbanda mais com conceitos primitivos e puros do ser humano, para talvez possamos assimilar a sabedoria inerente de quem se isola em cavernas, com a sabedoria derivada de pessoas voltadas à leitura constante, principalmente de obras técnicas, sem que isso de forma alguma impeça o uso da energia no perfil original do Daimon e o Exu. Quando o Exu Sete Pedras, em seu papel tradicional, quando tanto incorporado em médiuns ou se comunicando conosco de outra forma, age como excelente aconselhador. Além de que, ao reconhecermos que durante o estado de sono, em alfa, nossa mente pode trafegar conscientemente por entre planos, e mesmo que provisoriamente reconhecemos o mesmo plano astral que alguns espíritos humanos já desencarnados vagam, assim, apesar de pessoas autoras não acessarem seu saber que derivou de este ou outros livros necessariamente durante o sono, como podemos comparar com o livro O Guardião das Sete Pedras, de Mateus de Castro, seu próprio relato de um ser humano que evoluiu tanto em vida como após ela. Esse ciclo das reencarnações ou mesmo da ascensão do espírito humano pode ir muito além do que daimons são. Então, quanto mais desenvolvido o espírito de Exu Sete Pedras, que usa o uniforme de Humats, mais opções ele desenvolve para criar feitiços e atividades como correção de nossos erros pessoais, até mesmo acompanhando manuais, quando os achamos, claro. É claro que depois é óbvio alterarmos o que já funciona para nos aprimorarmos nos resultados e adequarmos ao nosso perfil individual. Nossa simplicidade humana, ao ver um espírito reencarnado vibrando a energia de Humats como se fosse seu uniforme, fatalmente verá uma energia em forma corpórea, com detalhes que só conseguimos interpretar circunstancialmente como chifres e a manifestação visual pessoal, conforme quem o veja. Ou seja, pode ter essa imagem ou não, é uma questão circunstancial. Então, nenhum dos casos é o Daimon Humats,
mas ambas interpretações utilizam a energia que praticantes da demonologia denominam Humans, cada qual conforme a capacidade de assimilação de seus praticantes. Notem que esses mesmos limites a definirem o perfil de energia do que operamos, seja Humans ou outro, causa a mesma distinção de nossos antepassados individual, de nossa interpretação individual para cada pessoa que pratica a demonologia. Assim, algumas pessoas verão o Humans de um jeito e outras pessoas de outro jeito. Assimilarão individualmente o que conseguirem, mas as distinções em momento algum indicam insucesso, mas apenas o quanto cada pessoa pode interpretar de sua experiência. Isso é individual. Notem que em momento algum eu procuro criar uma pirâmide hierárquica de pessoas praticantes, mas apenas reitero minha sugestão, ou seja, isso não é regra, não é lei, de que somente a experiência pode nos apontar as melhores alternativas para o sucesso individual, além das especulações em avaliações superficiais e estéticas. Antes que eu prossiga com informações do Humans, da demonologia, entendam que a interpretação recente da Quimbanda, com divisões denominadas linhas, são um agrupamento de Exus afins com um determinado tema. No caso de Humans, com a linha dos caboclos quimbandeiros, com o chefe Exu Pantera Negra. Mas, voltando à visão do Grimarium Verum original, este contém poucas informações deste daimon. Talvez em algumas versões apareça a declaração ritualística para, principalmente, atividade de realização de desejos. Sim, podemos usar aquele mantra dos jeans, seja feita sua vontade, no final de qualquer atividade com ele. Mas, então, esse vídeo é curto e objetivo, mas muito útil, principalmente já leva a sério a magia. Não a demonologia como religião, mas como ritualística, como recurso. Confesso que é uma das opções que abrirá atividades na nova edição do Grimarium Verum Carpe Nigrum, que escrevo no momento. Então, hoje o vídeo é focado somente sobre o Daimon Humans, do qual não encontrei sua etimologia exata. Diante dessa falta de informações, entre muitos outros no livro, fui obrigado a expandir uma visão mais universal do que a visão sobre o tema do original e na maioria dos autores que discorrem sobre, inclusive incluindo a visão no Exu. Novamente, minha intenção aqui não é competir com ninguém que fale algo diferente do que eu falo ou tenha algo para me acrescentar, mas apenas abordar informações aprofundadas sobre este em particular para você ter informações mínimas a operar com o mesmo, ok? Deixa eu ver agora se alguém fez alguma pergunta aqui. De paciência, que está abrindo a tela aqui. Vamos lá. Oi, deixa eu saudar a todos antes. Boa noite, Leonardo Gomes. Boa noite, Lige. Boa noite, Lige Santrês. Boa noite, Sônia Leão. Bom, estou tentando fazer o melhor possível, Leonardo. Infelizmente está com esses problemas aqui constantes, ok? Essa biblioteca de imagens eu que fiz aqui, viu, Priscila? Estas imagens fui eu que fiz. Olá, Priscila Genese. Boa noite. Boa noite, Priscila Genese. Boa noite, Priscila. Priscila Gianese. Ops. Então, sobre os problemas técnicos aqui, desculpa aqui, mas eu estou tentando fazer, pelo menos nessa vez o áudio está mais plausível e de uma forma contínua, ok? Então, isso já é um lado positivo. Mas vamos para a primeira questão. Quem é Humans? Humans é outro demônio mencionado no Grimarium Verum em suas diferentes publicações. Não se sabe muito sobre Humans com informações tão consistentes quanto com os outros daimons dessa hierarquia, com uma peculiar diferença que atenuam
as atividades com o mesmo. Apesar de ser uma atividade não belicosa em sua essência, a leitura de livros chega a ser mais ofensiva do que ataques e defesas. Digo isso porque muitas pessoas, ao invés de assumirem não saber algo, julgam que outras pessoas são responsáveis pelo seu desconhecimento e assim dificultam o próprio aprendizado, criticando a pessoa que não lhes presta informações. Bem, imagina fazer isso com um excelente bibliotecário. Caso ainda exista entre humanos quem se interesse a isso, a ler, tamanhos baixos salários oferecidos a ler, e também no caso serem bibliotecários, tamanhos baixos salários oferecidos na categoria, mas só por amor mesmo. Então, mas comentários pessoais à parte, assim como o de outros, a verdadeira identidade desse daimon ainda vaga no mistério, com a diferença que sua verdadeira natureza se encarrega pelo saber. Portanto, conjurações e atividades mágicas notoriamente destacado ficam nesse sentido, de sabedoria. Mas, claro, existe um caminho enorme que damos um salto quando assumimos que não sabemos de algo para podermos aprender isso. Então, os mais sábios para os que sabem aprender, não aqueles que sabem ensinar. Então, apesar deste pequeno detalhe que o diferencia dos outros, não se sabe muito mais que seja consistente a destacá-lo com outros demônios inferiores encontrados no Grimarium Verum. Segunda questão, ele tem outros nomes? Sim, o outro nome demoníaco para esse apontado no Grimarium Verum de Humot é Humet. Tem o Humot, que é o original, e o Humet, só que o Humet é pouco utilizado, ok? Quando é que apareceu Humots nos escritos mágicos? O Humots apareceu no Grimário Segredos de Salomão e Grimarium Verum, esse último na versão do Alibec, o egípcio. Também publicado em 1817, depois, no Grimarium Verum, que lista desse demônio, na edição de Plangier. Nessa edição, inclusive, ele afirma que esse demônio, Humots, pode trazer qualquer livro que você desejar. Humots pode aparecer, também aparece nas verdadeiras chaves de Salomão, True Keys of Solomon. Também é citado por Curiacos no Grimarium Verum, Ritual Book, com breve destaque na página 24. Nesse texto, ele mantém a associação com ambos os livros. Qual a história da etimologia de Humots? No caso, como os outros na sua hierarquia, a primeira vez que esse é mencionado foi em 1517, naquela versão do Alibec que eu falei, do Grimarium Verum. Não há correlações na mitologia do Oriente Médio Antigo ou nas primeiras histórias greco-romanas. A falta de informações disponíveis sobre Humots é consistente com a obscuridade dos demônios dentro dessas hierarquias. Da mesma forma, ele era plausivelmente um deus pagão antigo que foi demonizado com o advento do cristianismo em toda a Europa da Idade Média. Que afinal, a questão da absorção de conhecimento por meio de livros é uma metodologia quase que comum em todos os povos. Você pega o livro, lê, e tem uma pessoa que fornece para você o livro. Isso não muda. Então, qual a aparência do Humots? Não há relatos confiáveis da manifestação física desse daimon. Mesmo o Grimarium Verum não menciona isso, não menciona nenhum detalhe a respeito. Então é bastante plausível que esse demônio seja invisível quando se manifesta. Ou então, quem puder esperar sentir uma onda de energia demoníaca durante o auge do ritual, pode se dar por satisfeito que ele definitivamente não vai se formar um monte de alguma matéria e se metamorfosear, e for sair andando como se fosse um golem. Talvez com a Ashtaroth você possa conseguir isso, mas é outra história. Okay? Golem é uma coisa que já se materializa fisicamente. Você inclusive pode fazer shows à parte. Brincadeira, não é assim que funciona a magia, não é para shows. Mas vamos lá, a sexta pergunta. Bom, antes de eu ir, deixa eu ver aqui se alguém fez alguma pergunta aqui. Ninguém fez. Então, vamos lá. Essa sexta questão, o que o Humots ensina? Segundo ele me buzinou aqui no ouvido, nós somos mercurianos, sabe como é que funciona, né? Nós somos afins. Então, quando se busca aprender algo, a pessoa precisa aceitar o que precisa saber, não necessariamente as respostas que ela quer. Certamente a simplicidade humana interpreta as duas como a mesma coisa, mas não são. Isso significa que, por exemplo, quando você se torna uma pessoa evoluída a experimentar a magia, o que blefar ou especular do que os outros fazem,
você começa a desenvolver parâmetros a te facilitar cada vez mais. Ou seja, é que blefar ou especular do que os outros fazem te faz regredir. Mas focar no que você faz, isso que vai te dar parâmetros para você poder se desenvolver. Ele não ensina que os manuais são bons, principalmente quando estuda o máximo possível antes de fazer a magia. Mas depois que praticou e deu algo de errado, aí vale a pena você reler tudo de novo e procurar os detalhes que geraram insucesso na sua prática. Ou seja, o segredo está na prática, não nos livros. Talvez uma assimilação dos livros de primeira instância e você possa fazer testes até em questões peculiares, testes prévios ou à parte. Mas é um recurso que cada pessoa desenvolve por si mesma. Não é uma coisa que está em algum manual. Então notem que eu falo aqui de sucesso e insucesso, não de aparências, adornos ou as ferramentas em si. As ferramentas são apenas ferramentas, ou uma combinação dessas também. Aqui o tratado é magia pragmática, então quando fazemos magia para conseguirmos os resultados almejados, é isso que vale, ok? Então parecia que o Humboldt atua exclusivamente na magia mental, dirigido segundo a visão das 8 magias de Peter Carroll. Mas não, o Humboldt vai muito além. Sei que os poucos comentários do Grimório Verum original focaram exclusivamente sobre a capacidade de trazer livros, sua função é de ser um carreto. Então, convenhamos, um potencial ilimitado pode e deve ser analisado algo muito mais do que isso, claro, eu não nego. Então, assim, quando saímos desse simples campo de pedir para pela própria solicitação de recursos para Humboldt, que antes disso facilita muito o sucesso de nossa magia quando sabemos qual livro procuramos. Ao começar com aqueles pedidos vagos de preciso de um livro que me ensine a conjurar, a resposta mais elegante dele pode ser busque na internet. Então, espero ter ilustrado que para facilitar as coisas com Humboldt também é importante você se esforçar antes a buscar saber quais títulos lhe serão a resposta mais objetiva. Quando você está nessa loucura de buscar algo, mas não tem base nenhuma, então ao invés de procurar o nome de um livro com Humboldt relacionado a um estudo de necessidade momentânea, uma boa alternativa, ele pedir dicas de palavras de busca relacionadas online ou celular mesmo. Outra característica para quem não sabe nada e não praticou nada é procurar grupos de discussão de gente envolvida no assunto que você tratará para questionar as pessoas das dúvidas. Claro, assuma mesmo que você não sabe, pois só assim eles poderão tentar te orientar alguma coisa. Qualquer pessoa que já fez alguma coisa, fala, tive essa experiência e tive sucesso nisso, você pode usar isso em seu benefício. Claro, depois você precisa selecionar quem vai praticar um tipo de magia do outro tipo de magia. Isso não é fácil, então às vezes algumas escolhas individuais anteriores podem facilitar o teu sucesso. Por isso que é bom estudar para saber poder escolher as coisas, né? Então, nesse caso, quando você não conhece nada no assunto, mas decidiu se aprofundar e praticar, mesmo que inicialmente não tenha sucesso, como normalmente a maioria das pessoas, então, para você quando decide praticar a magia e aceita aprender com suas falhas, com suas derrotas, a persistir, então, nesse caso, claro, persistir até conseguir o êxito. Com o saber, não há limites de aplicação desses recursos que você adquiriu com a tua experiência, ok? Conforme nossa mente humana é muito pouco utilizada, somente nos últimos tempos as pessoas aceitaram explorar o saber e nosso potencial humano para conceitos fora da caixa científica, daquilo que está dentro como o certo e daquilo que está fora como errado. Assim, como o próprio estudo é uma vitamina maravilhosa para a magia mental, desde que a prática mágica possa lidar com a ansiedade do teu ego, faz questão de bombar em sua mente. O teu estudo poderá justamente usar métodos já prontos ou criar os próprios em cima desses já prontos para ligar com a tua magia do ego, ok? Naturalmente poderá lidar com muitos problemas que interferem no amor das pessoas por outras, mas a devida compreensão dos problemas que a pessoa parceira tem e aprendendo a lidar com isso, realmente é muito mais fácil. Agora, com a leitura de livros como, por exemplo, A Arte da Guerra, do Sun Tzu, poderá desenvolver técnicas de magia de guerra, principalmente na estratégia da vida pessoal.
Esses são apenas alguns exemplos, tá? O meu conhecimento não é tão amplo assim como de pessoas mais célebres do assunto. Ao aplicar tais conceitos em sua vida, tudo pode ser útil. Claro, mais ainda em qualquer área da sua magia da prosperidade, quanto além de aprender a ganhar seu dinheiro, faz um estudo apurado, principalmente nos resultados, quando aos investimentos recomendáveis a serem feitos, estudará o mais arriscado e o menos arriscado, conforme a rentabilidade que cada uma pessoa procura. Poderá estudar, inclusive, a crescente implantação de moedas digitais, como o surgimento no Brasil de bancos digitais mostram a transição do modelo obsoleto e caríssimo de bancos físicos, também mudando para um perfil mais... Então, deu uma travadinha aqui, pessoal. Os poderes de Rumots. Eita, nós. Mais uma vez esse YouTube tá dando problema. Agora tá tudo ok aqui. O problema não é a transmissão de mensagens, ok? O problema é no YouTube, que não tem capacidade mais de trabalhar.